Foram anos de investigação silenciosa, noites de vigilância e meses de infiltração, até que, finalmente, às 4h17 da manhã, o cerco se fechou. O leste de Oakland estava imóvel. As ruas vazias pareciam segurar o ar, envoltas em uma neblina pesada que escondia mais do que revelava. E então, surgindo da escuridão como um corte na madrugada, uma fila de veículos blindados avançou lentamente, sem pressa, como predadores que já conhecem o destino da presa. Dentro deles, agentes do FBI e da DEA permaneciam completamente silenciosos. Nenhuma palavra, nenhum gesto desnecessário. Apenas o som abafado da respiração e de rádios sintonizados em um único canal criptografado. As equipes revisavam mentalmente o layout das casas. Um escudo aqui, 2 janelas ali, uma divisória no corredor, cada detalhe já mapeado, cada possível ameaça antecipada. A pergunta que agora paira é simples e perturbadora. Como um homem encarcerado conseguiu construir um sistema capaz de mover dinheiro, armas e pessoas sem jamais tocar o mundo exterior? Continue comigo. E se quiser participar de mais operações como esta, segundo a segundo, porta a porta, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, porque a próxima descoberta pode ser ainda mais profunda. O que começou como mais uma noite silenciosa no Caribe rapidamente se transformou em uma operação militar sem precedentes, unindo sensores, algoritmos e decisões humanas em uma linha contínua e inevitável. A milhares de metros acima do oceano, um P-8 a Poseidon cortava o céu escuro, seus operadores observando telas que traduziam o mar em código, calor, padrões e probabilidades. Cada pixel carregava uma história possível e uma ameaça em potencial. Foi então que surgiu a assinatura térmica. Pequena, densa, precisa. 2 motores de popa trabalhando em potência máxima, arrastando uma embarcação compacta a velocidades que não eram de pesca, turismo ou patrulha. Era fuga. Era tráfego ilícito. Era comportamento criminoso puro, desfocado apenas pela cortina natural da noite. A tripulação experiente não precisou mais que alguns segundos para confirmar. Aquele barco estava em trajetória clássica de transporte de carga ilegal rumo ao norte. O Poseidon marcou, rastreou e começou a transmitir coordenadas. Do outro lado do link de dados, um helicóptero H-1Z Viper recebeu tudo instantaneamente. A caçada havia começado. No mar aberto, o barco seguia em linha reta, ignorando que já não existia surpresa para ele. A vantagem histórica dos contrabandistas, a ilusão de invisibilidade oferecida pelo oceano, havia sido destruída por satélites, drones, radares de abertura sintética e aeronaves como o Poseidon. O barco apenas ainda não sabia que estava condenado. A 18 milhas náuticas, o Viper entrou no teatro de operações. Voava baixo, rente à linha do mar, sumindo da percepção humana e de qualquer radar não militar. Não havia pressa visível, apenas precisão. A abordagem não seria frontal, mas angular, antecipando o ponto futuro da embarcação em vez de seu ponto atual. É assim que se intercepta algo que tenta sobreviver. O piloto do Viper ativou o sistema de mira montado no capacete. Seus olhos agora controlavam sensores capazes de enxergar calor em detalhes milimétricos. A embarcação apareceu como forma branca cintilante, contrastando com o azul profundo do mar. Era um alvo sem consciência do que se aproximava. A tripulação, treinada para avaliar comportamento, percebeu cedo. Os operadores do barco não tentaram ocultação térmica, não reduziram velocidade, não alteraram significativamente a rota. Estavam confiantes demais. Talvez acreditassem que distância ainda significava segurança. Quando o helicóptero começou a fechar a distância, o barco finalmente reagiu. Não por inteligência tática, mas por instinto de sobrevivência. Curvas abruptas, movimentos curtos de evasão. Nada suficiente. O TSS do Viper neutralizou cada variação, estabilizando a mira como se a embarcação estivesse parada. A tripulação do Gerald R. Ford, ao longe, acompanhava tudo. Sua função era manter o espaço aéreo limpo, registrar, confirmar e garantir que qualquer interferência fosse imediatamente neutralizada. Era um papel silencioso, mas crucial. O Viper tinha de operar sem surpresas. Quando o helicóptero reduziu a distância para menos de 6 km, o Hellfire AGM-114
K-2 entrou automaticamente em modo armado. A cabeça de busca foi resfriada a temperaturas absurdamente baixas, garantindo sensibilidade máxima ao laser. O piloto selecionou o modo LOAL, lançamento com travamento prévio, para garantir que o míssil, assim que deixasse a aeronave, já fosse mortal. Não havia mais sinais de rendição, nenhuma luz, nenhuma tentativa de comunicação, nenhum gesto que indicasse desistência. Apenas aceleração e tentativas desesperadas de manobras. O piloto centralizou o laser. A torre estabilizada corrigiu microvibrações e o Hellfire recebeu sua ordem invisível. O disparo aconteceu sem drama, sem som cinematográfico, sem espetáculo. Apenas força brutal sendo libertada. O míssil arrancou do trilho a 20 vezes a gravidade, atravessando o ar como se fosse parte dele. Acelerou, corrigiu rota, inclinou-se e então mergulhou com a precisão de uma assinatura digital sendo impressa. A explosão cortou o casco do barco pela base, na linha da água. A embarcação se rompeu instantaneamente. A água entrou como avalanche. Placas, fragmentos, fibras, tudo foi engolido pelo mar em segundos. Nenhum sobrevivente visível. Nada que pudesse ser reaproveitado. Apenas destroços dissolvendo-se lentamente. O Viper fez órbita de verificação. O Poseidon encerrou o rastreamento. O relatório final era curto e cirúrgico. Alvo destruído. Contrabando interrompido. Rota neutralizada. Mas aquilo não era fim. Apenas mais um capítulo de uma guerra invisível. Nos meses anteriores, investigações separadas vinham revelando um problema muito maior que barcos rápidos no Caribe. Na costa leste, na costa oeste e dentro do território continental, redes criminosas operavam como corporações clandestinas. Gangues de rua eram apenas camadas externas de estruturas administrativas escondidas dentro de presídios. Ordens estratégicas vinham de celas isoladas. Dinheiro fluía por criptomoedas, apps de pagamento e contas pulverizadas em microtransações. Armas, drogas, fentanil, precursores químicos, tudo parte de uma cadeia logística tão eficiente quanto empresas multinacionais. Cidades inteiras, de Oakland a Chicago, de Baltimore ao sul do Texas, eram afetadas por sistemas que se adaptavam, trocavam membros, ocultavam digitais, absorviam perdas e continuavam operando. Quando o FBI invadiu casas no leste de Oakland durante a madrugada, muitos moradores acharam que era apenas mais uma batida. Mas as prisões revelaram laptops criptografados, servidores escondidos, cofres subterrâneos, livros razão codificados e símbolos que apontavam para conexões interestaduais. Em Chicago, operações simultâneas apreenderam 326 armas, mais de 15 milhões em dinheiro, 40 armas de alto calibre, incluindo fuzis automáticos e toneladas de fentanil. 38 cartéis foram identificados como parte do mesmo ecossistema, não aliados, mas interligados por necessidade, fluxo financeiro e fornecedores comuns. A pressão federal cresceu. Patrulhas triplicaram. A Guarda Nacional reforçou corredores de tráfego. O Comando Sul ajustou protocolos de interceptação. Navios de guerra expandiram zonas de vigilância. A DEA cruzou dados com alfândega, CIA e DHS, formando uma malha de inteligência inédita. Mesmo assim, os números eram alarmantes. Quase cada grande cidade americana enfrentava uma combinação de cartéis e violência armada. A renda desses grupos ultrapassava centenas de milhões, e a cada prisão surgia um substituto imediato. A guerra não era contra pessoas, era contra um sistema. Os barcos do Caribe eram apenas a superfície visível de uma máquina subterrânea imensa, adaptável, resiliente. O míssil Hellfire destruíra uma embarcação, mas não a rede que a enviou. Essa rede continuava mudando rotas, ajustando horários, comprando novas embarcações, treinando homens mais jovens e usando tecnologias cada vez mais sofisticadas. A pergunta deixou de ser quem enviou, agora era como deter um sistema que aprende a cada golpe. O ataque no mar foi eficiente, rápido e definitivo, mas não final. Era apenas aviso. A guerra estava só começando. E pela primeira vez em anos, o crime organizado parecia entender que o velho jogo tinha acabado. O oceano, antes refúgio, tornara-se armadilha. A vigilância não dormia. As rotas não eram mais segredo. Os sensores não se enganavam.
E a resposta dos Quechua Civils não vinha mais em minutos, vinha em segundos. O Caribe mudara, a América mudara, e as organizações criminosas, pela primeira vez, estavam sendo forçadas a mudar também.